O Santos vai pegar o pior time na fase de classificação. Teoricamente é um jogo fácil ou isso não tem nada a ver? Primeiramente, boa tarde a todos aí. Isso não tem nada a ver, nós não vamos pegar nem time mais forte nem time mais fraco. Vamos pegar uma das 8 equipes que estão classificadas por mérito para disputar a fase final do Campeonato Paulista, que começa com essas quartas de final. É um jogo dificílimo, o 15 é uma equipe tradicionalíssima no futebol de São Paulo e temos que respeitar, muito bem treinada pelo Toninho Cecílio e já estamos vendo os vídeos deles. E com certeza, volto a dizer, não tem nem mais forte nem mais fraco. Os 8 equipes que estão classificadas têm totais chances de ser campeão paulista. Qual que é o perigo que essa equipe do 15 de Piracicaba pode oferecer ao Santos aqui na Vila Belmiro? O perigo é de todas as equipes. A gente sabe que as equipes que vêm do interior aqui, elas sempre vêm um pouco mais fechadas, realmente a gente tem que ter paciência. Então acho que eles têm um poder de fogo também muito bom na frente, provou isso contra o próprio Corinthians e nas partidas que precisou. O Toninho pegou a equipe numa situação muito difícil, colocou ela classificada, então ele ajustou a equipe e o Santos está preparado para encontrar um adversário difícil e temos que jogar o nosso melhor para conseguir uma bela vitória. Marcelo, você não tem 2 titulares, né? O Renato com problema no tornozelo, o David Braz na mão. Você vai jogar com o Erley e com o Gustavo Henrique e Leandrinho no meio, não tem muito mistério, não tem segredo? Ou você pode apresentar alguma surpresa? Não tem surpresa não, é exatamente isso aí. Que todo mundo pode ficar sossegado que o time que vai a campo é esse aí mesmo que vai a campo. Marcelo, o Giovânio estava suspenso no último jogo, ele volta como titular, podemos ter alguma novidade como o Gabriel? Deixa eu falar uma coisa pra você. Todos os jogadores têm condições de jogar no Santos e o Giovânio, ele saiu por uma opção tática no jogo contra o Corinthians e voltou muito bem na própria partida. E tomou o 3º cartão, não pôde atuar contra a equipe do Rio Claro. Tanto ele como o Lucas Lima. E a equipe está definida já e não tem mistério nenhum. A equipe é a mesma, entrando o Lucas Lima e o Giovânio de volta, no lugar do Marquinhos Gabriel e do próprio Gabriel. Em relação ao Ricardo Oliveira, o que a diretoria passou para você? Está próximo essa renovação? Não, está próxima sim. Até foi passado que estão pensando num contrato longo, até para ele já sair do campo e já fazer um trabalho já no clube, já como eu posso dizer, um trabalho, uma gerência, uma supervisão no campo. Acho que isso está sendo tratado. O Ricardo é um profissional exemplar, é um cara muito bem articulado, um líder nato e com certeza o Santos está pensando melhor. Mas eu estou tranquilo quanto a isso, o presidente já nos deixou tranquilo, que é só modo de tempo, porque o resto já está tudo bem encaminhado. Marcelo, aqui no fundo. Boa tarde. Tá. Sobre esse jogo, existe a pressão em cima dos jogadores da torcida, existe também pressão da diretoria por um resultado bom? Não, nunca fui cobrado aqui por nada, nem eu, nem os próprios jogadores. Acho que quem joga no Santos, a pressão é contínua, cara. O Santos vai jogar uma quarta de final na Vila Belmiro contra o 15 Piracicaba, não desmerecendo o adversário, mas onde o Santos sofre uma pressão natural, que tem que ganhar o jogo. Então, não só nós da comissão técnica, como todos os jogadores, sabemos da pressão que temos, entre aspas, né? Não é um jogo de futebol. Sabemos que temos que fazer o melhor e podemos fazer o melhor para conseguir uma grande vitória, mas a respeito de pressão, não vem nada de nenhum lado. A pressão ela é natural pela grandeza do Santos. Boa tarde. O Santos, no começo do ano, era dos 4 grandes, talvez do time que menos se botava fé, vamos dizer assim, porque os outros estavam contratando. O Santos teve momentos conturbados, eleição, dívidas, poucos jogadores chegando, até troca de técnico. Qual foi o segredo do Santos nesse começo de ano para conseguir mostrar para os críticos, vamos dizer assim, que o Santos realmente vinha forte? E o que o Santos teve de diferente nessa primeira fase? Então, olha, como você falou, eleição, aquele problema com jogadores, problemas salariais, onde os jogadores optaram uns em ficar, outros em sair, isso é natural e a gente respeita. O que aconteceu no Santos foi que a diretoria que entrou chegou logo junto, falou logo a verdade pro elenco, deixou todo mundo tranquilo quanto ao ano que ia ser. O pessoal acreditou, o trabalho foi executado e, volto a dizer, o grupo é excepcional, não tem nenhum tipo de vaidade, isso ajudou muito a levantar o nome do Santos, já que como você falou que era o patinho feio nesse começo do campeonato e agora tá lutando em números iguais com qualquer um para ser campeão. Marcelo, o 15 é o 8º, né, dos 8 que classificaram, então. Por causa disso, existe essa pressão muito forte pelo favoritismo do Santos. Tem que ganhar de qualquer jeito. Até uma classificação com um empate vai ser encarado como um mau resultado, né? Você prefere encarar um clássico nas condições mais iguais, nessa pressão, a ter que enfrentar um time pequeno? Olha só,
nem tinha como encarar um clássico agora, porque as chaves foram divididas e não tinha nem como. Então nós sabíamos que havia uma equipe considerada pequena, como todo mundo fala, né? Nós encaramos hoje o futebol, todas as equipes muito iguais. O pessoal trabalha do outro lado também, não joga 11 contra 9, pelo contrário, é 11 contra 11. Então não tem essa de escolher A ou B. É o 15 Piracicaba que vai jogar. A classificação, você vê nesse jogo do Rio Claro, foi o que eu falei, a torcida se irritou um pouco, aquele toque de bola atrás, mas se você prestar atenção no jogo, o Rio Claro tomou 1-0 e continuou com os 10 atrás da linha do meio de campo. Então, quanto o 15 Piracicaba, o Toninho, tem pessoas espertas do meio para frente, mas com certeza ele vem jogar por uma bola, acho que vem tentar fazer um grande resultado aqui, e nós temos que estar precavidos a isso. É um jogo, como eu volto a dizer, um jogo de Campeonato Paulista, as duas equipes classificadas, não tem essa de favoritismo. Como volto a dizer, o favoritismo é normal pela grandeza do Santos, lógico, comparando o adversário, mas temos que respeitar uma equipe dificílima, tão qual é um clássico, e o Santos tem que estar ligado para não ser surpreendido. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. O Santos fez 34 pontos no Campeonato Paulista, o 15 fez 18. Certo. São 16 pontos de diferença que vão ser decididos em apenas 90 minutos aqui ou cobrança de pênaltis. Qual que é a principal virtude do 15 Piracicaba e o que o Santos vai fazer para passar sem sustos para essa próxima fase? Vai para cima logo de cara? É uma obrigação do time ir marcar lá em cima? Qual que é a sua orientação para esse jogo? Então, a orientação é a mesma em todos os jogos. Acho que o mais importante nessa fase agora de classificação foi o que eu falei no vestiário para eles depois do jogo que acabou. Não tem mais tempo de falhar, cara, entendeu? Se clássico é detalhe, agora os 5 jogos que faltam para a equipe chegar, 4 jogos que faltam para a equipe chegar, é jogo de detalhe, não dá mais para ter detalhe. Então é entrar ligado, entrar forte, entrar como sempre, entrou em todas as partidas, entendeu? E não dá nenhum tipo de brecha para que venha acontecer o pior. Temos que entrar ligado do primeiro ao 95º minuto, que é com os descontos, e acho que isso é a fórmula primordial para que a equipe consiga um grande resultado. Professor, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, tirar uma dúvida, né? O Renato, ele não tem condição de jogar ou ele pode ir a campo? Não, o Renato não tem condições, ele concentrou para o jogo contra o Rio Claro e apresentou um inchaço que ninguém entendeu no tornozelo. Depois foi feito os exames, diagnosticaram o problema dele. Já recuperou bastante, já está andando normal, mas está em processo de diminuir mais um pouco esse inchaço e vamos ver se para quarta-feira, para esse sábado não tem condição. Para esse domingo não tem condição, desculpa. Tá. A outra pergunta é sobre o regulamento. O Santos acabou a primeira fase com a segunda melhor campanha, mas caso empate e o São Paulo vença o seu confronto, trocam de posições e aí uma hipotética semifinal, em vez de ser decidida na Vila, vai para o Morumbi. Isso é uma pressão a mais para o time? É uma coisa que vocês estão considerando até para que o time possa fazer, enfim, um bom resultado? Então, antes do jogo contra o Corinthians, muitas pessoas me perguntavam a respeito do jogo do Corinthians. Faltavam 2 rodadas, eu me lembro muito bem, que era São Bento e Ponte Preta, e todo mundo perguntava do Corinthians, Então não adianta o Santos pensar no São Paulo, ou no Palmeiras, ou em quem for, antes nós temos o 15 Piracicaba, cara, é importantíssimo. Então, o futebol é jogado, cara, queremos classificar, com certeza com uma grande vitória. Caso aconteça isso, acho que faz parte do jogo, do processo, o regulamento foi feito assim, nós temos que nos encaixar nele, foi assinado, então não tem que reclamar. Só que a gente está tranquilo quanto a isso. O primeiro passo é o 15 Piracicaba e depois para frente a gente vê o que acontece.